Diz o seguinte a palavra do Senhor. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra do Senhor nesta manhã. Podem se assentar. Meus irmãos, nós estamos na segunda mensagem da nossa série de mensagens, Ame a sua igreja. Na semana passada, nós falamos sobre senso de pertencimento, que tem relação então com um verdadeiro envolvimento com a igreja, pelo simples fato de que a igreja é o objeto de amor de Jesus. Então, se Jesus ama a sua igreja, nós deveríamos amar o que ele ama. Concordam comigo? Foi o que nós vimos na semana passada. Deus ama a sua igreja. E hoje nós vamos falar sobre a consequência inevitável de pertencer a Jesus. Qual é a consequência? Acolhimento. Ser acolhido ou acolher. Mas, meus irmãos, bom, eu não trouxe o livro, como eu fiz na semana passada. A série de mensagens, ela tem como inspiração um livro sob o mesmo título, Ame a Sua Igreja, da editora Pronobis. E eu usei, pelo menos, do capítulo do livro, 2 ou 3 ilustrações. Eu começo com uma delas, onde a gente começa esse sermão aqui com uma tensão. A mesma tensão que o autor propõe no livro, né? Uma tensão que, na verdade, vai expor o coração da igreja moderna. Quem sabe vai expor o seu próprio coração. Estamos em plena fase de crescimento. Começamos a plantação em 2019. E já me perguntaram, inclusive hoje, né? Pastor, como é que vai ser até o final do ano? Eu não sei. Como é que vai ser? Mas ainda assim, uma pergunta que já começava a nascer lá, talvez em 2020, 2021. Queremos realmente crescer? Nós queremos mesmo isso? Ou queremos apenas pessoas que se parecem conosco? Nós queremos realmente crescer como igreja? Ou o que temos feito e trabalhado é construir uma espécie de clube, onde nesse clube os associados mais queridos são aqueles que têm algum tipo de afinidade com a gente, sabe? Essa pergunta não é nova. Na verdade, meus irmãos, é a mesma que Jesus enfrentou quando os fariseus, eles transformaram a sinagoga, lá no tempo deles, num clube. Um clube que ele era exclusivo apenas de aprovados, ou seja, gente que se equiparava religiosamente a eles. E, meus irmãos, é exatamente nesse contexto que Jesus vai fazer o convite mais revolucionário da história, aqui, nesses 3 versos, do 28 ao 30. Então, meus irmãos, antes de vermos como acolher, a gente precisa entender por que falhamos tanto nisso. Será que você, de fato, é alguém que acolhe o outro? E é interessante o diagnóstico de Jesus. A resposta de Jesus, ela é surpreendente. Por quê? Ele não vai dizer que nós falhamos porque somos orgulhosos. O orgulho está ali também. Mas a grande ideia dele aqui é que nós falhamos porque estamos cansados. Que isso, pastor? Como isso no texto? Falhamos porque estamos exaustos. Falhamos em acolher os outros
porque estamos exaustos. Exaustos de quê? Estamos cansados de o tempo inteiro precisar defender uma identidade, um personagem que nós criamos. Qual personagem? Um personagem aceitável. Um personagem que as pessoas olhem para você e digam: pô, você é massa, você é legal, olha, você é inteligente, nossa, você é santo, caramba, como que você ora bem. E nós, dentro desse personagem, gastamos tanto tempo para sermos aceitáveis, para sermos queridos, que, meu amigo, isso cansa. Não sobra tempo para você ir atrás, acolher outras pessoas completamente diferentes de você. Sabe, já ouviram falar no termo bateria social? Acho que todo mundo já ouviu falar nisso. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo e do que Jesus está falando? O fato de estarmos tão concentrados em criar uma persona que seja amada pelos outros, nos exaure as energias, a ponto de que quando olhamos para alguém que não é igual a nós, que não fala a mesma linguagem, não se veste igual, não está dentro da mesma classe social, sabe? Tem ideologias filosóficas, políticas, teológicas, diferentes. A gente olha para essas pessoas e diz o seguinte: eu estou cansado, eu não vou não. Eu não vou gastar meu tempo porque estou cansado. Por que você está cansado? Porque eu passei a semana inteira tentando manter o meu personagem de alguém bem-sucedido, sabe? No trabalho, na faculdade, na escola, na família, sabe? Gastei muito tempo essa semana selecionando as fotos que melhor reafirmam a pessoa espetacular que eu sou lá no Instagram. Então eu gastei muito tempo com isso. Isso me cansou. Eu estou cansado. Meus irmãos, e é assustador como que esse tipo de prática acaba estragando muita coisa, inclusive dentro da comunidade cristã. Veja, por exemplo, muitas vezes, recusamos participar de um grupo pequeno, recusamos participar de um ministério, por um fato muito simples, porque as pessoas que estão ali não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Não. Muito obrigado pelo convite, mas não falamos ali a mesma língua, né? E nesse sentido, então, de novo, é fácil construir um clube social de pessoas iguais. Nós naturalmente, e isso é uma coisa muito natural, a gente se agrupa por afinidade política, renda, estilos, hobbies. Mas, meus irmãos, construir uma igreja verdadeiramente acolhedora se trata de um desafio espiritual imenso. E talvez você esteja cansado já há muito tempo. E quando você ouve essa própria proposta, isso te cansa. E a gente vai descobrir aqui a saída que Jesus dá para isso. Vem a pergunta: por que é tão difícil acolher quem é diferente? Por que é tão difícil isso? Por que a gente tem essa tendência de formar panelinha? Resposta profunda de novo. Estamos cansados, tentando proteger a nossa própria identidade. Estamos exaustos tentando proteger nosso conforto e a nossa própria autojustificação. Mas, meus irmãos, isso está dentro de um contexto de um mundo de fardos. Um mundo de fardos. Temos, então, o motivo que vai fazer você criar essa identidade, autojustificação e autoproteção. Um peso de dois inimigos de Jesus. O que é isso, pastor? Jesus tem dois inimigos? Tem, dois inimigos. A religião legalista
E a irreligião. Pronto, deu um trava-língua aqui. E a irreligião que simplesmente esvazia qualquer proposta de compromisso e virtude. Para a gente entender essa resposta, a gente vai ter que então olhar para um contexto maior aqui de Mateus 11. Vamos ver o que vem antes? Mantenha a sua Bíblia aberta, tá? Isso é importante. Jesus ele vai dar um diagnóstico aqui. Esse convite que Jesus faz em Mateus 11, verso 28, na verdade, é uma resposta direta. Vai lá para capítulo 9 de Mateus. Esse convite é uma resposta direta a um diagnóstico que Jesus fez em Mateus 9, 36. Abra aí. Dá uma passada de olho aí nesse verso. Ali, Jesus ele vai ver as multidões. Estão vendo isso no seu texto? Jesus vai ver as multidões, vai se compadecer delas. Por quê? Porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então nós temos aqui a condição, inclusive a mesma palavra do grego, a condição de cansados do verso 28 é a mesma do capítulo 9. Jesus identificou o problema. Ele olha, se compadece, ovelhas que não têm pastor, estão cansados. E ele vai oferecer aqui no capítulo 11 a solução. Na sequência ali do texto, do 9 para frente, nós temos Jesus instruindo a oração por trabalhadores, porque a seca é grande. Tem muitos cansados e sobrecarregados, como ovelhas sem pastor. Precisa de mais gente. Está precisando de mais gente. Como consequência disso, Jesus, ele vai enviar os 12, dando autoridade para eles. Então, lá no capítulo 10, Jesus ele vai estabelecer que a obra dele é mediada pelos seus enviados. Quem são? Os discípulos. Né? Talvez aí você já deva começar a se conectar pessoalmente com esse texto. Eu sou um discípulo? Bom, Jesus envia os discípulos. Só que ele envia esses discípulos tendo a fonte de poder e descanso no próprio Jesus ainda. Imediatamente, capítulo 11, irmãos, dos versos 25 a 27, vem uma chave aqui que abre o significado do verso 28 ao 30. Veja, diante da rejeição, no capítulo 11, você tem agora um contexto de várias rejeições e dúvidas quanto a Jesus. Mas, diante da rejeição, então, dos, entre aspas, aí, os sábios e os entendidos, quem eram esses? Os líderes religiosos. Eles rejeitam a doutrina de Jesus. O que Jesus faz? Jesus louva o Pai. Por quê? A revelação vai ser concedida só para os pequeninos. Só para esse. Então, os que se achavam qualificados foram excluídos por causa da sua arrogância. E os pequeninos, os cansados, os que falham, os marginalizados, esses vão ser incluídos por causa da sua humildade. E nós temos então a primeira pista, meus irmãos, de que o reino de Deus opera por uma lógica radicalmente diferente, que é a lógica do acolhimento pela graça, e não por merecimento, e não por obras. E aí Jesus faz uma das declarações mais profundas sobre a sua identidade. Irmãos, isso aqui é bonito demais. Talvez o grande problema é que quando nós lemos as nossas Bíblias, elas têm esses subtítulos em negrito. A maioria tem, não é isso? Pois é. E nós temos uma tendência de, quando vem o negrito, a gente para. E mentalmente é como se estivesse começando uma coisa diferente. Mas não é. Para quem não sabe, essas frases em negrito não fazem parte do texto original. Isso foi colocado apenas para se achar no texto, como se fosse um mapa, tá? Sendo assim, olha como é que fica quando nós lemos o texto direto. Preste atenção, olha que coisa linda. É Jesus falando. Vimos o contexto, não vimos? Ovelhas sem pastor, Jesus compadecido. Ele envia seus discípulos. Ele é a fonte de autoridade e poder, ok? Os fariseus rejeitam Jesus. Jesus glorifica a Deus porque foi revelado aos pequeninos.
E aí ele fecha assim, olha só. Tudo me foi entregue por meu Pai. Olha, só esse texto aqui era um sermão. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Está conferindo o teu texto bíblico? E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Vamos pegar essa expressão final. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. O Filho conhece o Pai plenamente. Só que Jesus dá um adendo. E aquele a quem o Filho quiser. Quem vai conhecer o Pai perfeitamente? O Filho. E quem o Filho quiser. O Filho aqui, para quem não sabe, é o próprio Jesus. E quem o Filho quiser que conheça o Pai. Só aí morre o livre-arbítrio. Mas aí é o papo para outro momento pós-culto. Só vai conhecer o Pai aquele que o Filho quiser revelar. E meus irmãos, depois dessa declaração bombástica, venham a mim. Cara, eu vou revelar. Mas venham a mim quem? Venham a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, o contexto geral aqui, porque a pergunta que você deveria fazer dentro de um texto, e fica aqui uma dica, quando você for ler sua Bíblia, sempre faça perguntas para o texto. A pergunta é, por que esse verso está aqui, ou esses versos? O que ele está fazendo? Quando você olha o que vem na sequência, no capítulo 12, a primeira coisa que que Mateus narra, após Jesus oferecer descanso, é um conflito sobre o dia do descanso, o sábado. Tudo aqui está girando em torno de uma temática. Ovelhas cansadas, buscando descanso e refúgio numa religião legalista e morta, ou numa vida dissoluta de pecado que, no fim, coloca ele numa rodinha de hamster, sabe, numa esteira, em que a vida anda e simplesmente nada muda. No próprio contexto posterior, os fariseus haviam transformado o sábado num fardo pesado de regras. E vem Jesus, e por que eu estou falando isso? Para mostrar para vocês a autoridade de quem está te convidando. Ao curar no sábado, Jesus declara, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus está mostrando o seguinte, que Ele mesmo é a realidade para o qual o sábado judaico apontava. Qual realidade? Descanso. O que já deve fazer a gente começar a questionar práticas religiosas ou igrejas? Eu só não vou citar nomes de igrejas. Mas aí pense você com seus botões. Que tanto te exigem que você cansa. Que você simplesmente cansa. Onde, nesse próprio contexto, aquele que dá o descanso, parece que ele é pouco falado. E é muito dito, faça isso, faça aquilo. Entregue o trízimo, venda prataria, suba de joelho, tal lugar, faça determinadas oferendas. Porque só assim, talvez, você tenha algum tipo de refrigério para a alma cansada. Meus irmãos, é nesse contexto, então, de exaustão religiosa e exclusão social, que Jesus vai fazer uma das declarações mais revolucionárias. Ele olha para essa multidão cansada, uma multidão cansada de ser boa o suficiente. Meu amigo, você tentar ser bom o suficiente, cansa. Por um simples fato, você não é, como eu também não sou. Bom o suficiente. Não somos. Jesus olha para a gente, olha para a nossa dor, e vai oferecer uma alternativa radical. Qual é a alternativa? Jesus não oferece regra. Perceberam no texto?
Jesus não está oferecendo mais uma regra. O que ele está oferecendo? A si próprio. Não é oferecido a você um conjunto de afazeres para que você talvez seja aceito por Deus, mas é oferecido a você uma pessoa que se apresenta como o próprio Deus encarnado e que diz: o seu descanso vai estar em mim e não naquilo que você se propõe. Meus irmãos, qual é a grande ideia então do sermão e do próprio texto? O fato de que a única maneira de nos tornarmos uma comunidade que acolhe radicalmente os outros é experimentando primeiro esse descanso radical. Nós não vamos conseguir acolher as pessoas se continuarmos nesse loop infinito em que nós mesmos não descansamos no próprio Cristo. Afinal, a gente só pode oferecer o que a gente recebe. É ou não é? Concordam comigo? Se você vive cansado e sobrecarregado, tentando o tempo todo se justificar, qual vai ser a consequência disso? O que você acha? Você vai ser duro com as pessoas. Em contrapartida, coloque-se de frente com pessoas que se dizem cristãs, mas são duras com as pessoas. Na verdade, a gente tem que ter graça e misericórdia, porque esse indivíduo, ele está cansado e sobrecarregado, porque há muito tempo na vida está tentando se justificar. E precisa conhecer o Cristo, que está te convidando a largar as suas tranqueiras religiosas, para viver a partir da morte e ressurreição dele mesmo. Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que olhar, a partir do verso 28, é um nivelamento da graça. Jesus está nivelando todo mundo aqui, tá? Definitivamente, nós somos os cansados e sobrecarregados. Nós somos esses. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Nós temos aqui, meus irmãos, então um convite não para um sistema doutrinário, mas um convite para um relacionamento com uma pessoa. Venham a mim. Jesus se apresenta como o destino final, a fonte da solução do diagnóstico humano. Ele vai descrever a condição humana através de duas palavras. A conclusão, o ser humano está exausto. E, meu amigo, você pode, nesse exato momento, estar sentado ao lado de alguém que parece ser bem-sucedido, que parece ser espiritualmente resolvido, maduro, mas a verdade é que essa pessoa pode estar muito tempo carregando um fardo. E pode ser, inclusive, que você mesmo seja essa pessoa. Jesus usa duas palavras, então, precisas para diagnosticar essa exaustão. Nós temos os cansados. Quem são os cansados? É interessante, cansados e sobrecarregados. A ideia de cansado é a ideia de algo que ativamente o sujeito está fazendo. Ele está cansado. Por quê? De tanto trabalhar tentando provar seu valor. É um cansaço que nasce da autojustificação. E você deve conhecer gente assim, se é que você não é um desses. Na igreja, por exemplo, é aquele que acha que precisa ser perfeito para ser aceito. E fora da igreja, como que isso se manifesta? É quem está tentando provar o seu valor de sucesso e está cansado, sabe? Mães, por exemplo, cansadas de tentarem para o mundo, para a família, para o trabalho, o tempo todo, se provarem boas mães. Mães que estão cansadas e amedrontadas de serem cobradas por filhos no futuro. Homens que estão realmente dando suor e sangue. Mas não tanto por uma proteção familiar, mas por uma necessidade de ser visto como o provedor.
É gente que está buscando sucesso. Se eu vivo tentando me provar, então eu não tenho energia para você. Eu não tenho energia para acolher você. Esse é o cansaço, é o cansado, é o exausto. E nós temos os cansados e sobrecarregados, que carregam fardos. A ideia do cansado, então, é a ideia de alguém que ativamente está tentando se justificar dentro de um sistema religioso ou tentando se justificar fora de um sistema religioso. O sobrecarregado é diferente, é a ideia de alguém que recebeu um peso sobre ele. Então, a gente poderia chamar de os esmagados. Quem são? São aqueles que estão carregando um fardo colocados por outros. Que tipo de fardo? Julgamento. Você tem medo de julgamento? Você tem medo de ser julgado? Você se policia por conta disso? Uma hora isso cansa. E isso pode, há muito tempo, estar sendo algo pesado na sua existência. Julgamento. Expectativa. Será que eu vou passar na prova? Será que eu não vou? Será que eu caso? Será que eu compro uma bicicleta? O que eu faço da minha vida? Um fardo de expectativa não somente própria, mas daqueles que estão ao seu redor. As pessoas estão esperando algo de mim. Talvez você seja essa pessoa que entrou aqui hoje com esse medo, sabe, de ser julgado. É possível. Jesus ele está convidando então todos. E essa é a genialidade da coisa. Tanto o fariseu, que está cansado, exausto de fingir, quanto o pecador, que ele está esmagado, sabe pelo quê? A culpa. Se sentindo culpado o tempo inteiro. E Jesus está dizendo, você que está fora da igreja, e você que está dentro da igreja, mas vivendo numa perspectiva religiosa morta, vocês estão no mesmo barco. Mesmo barco. E Jesus promete uma dádiva aqui. Eu vos darei alívio. Meus irmãos, Jesus já está deixando claro que o descanso verdadeiro não é uma conquista, mas se trata de um presente. E o termo alívio aqui é espetacular, meus irmãos, porque não se trata só de uma pausa de trabalho. Não é Jesus dizendo assim, olha só, eu vou fazer com que você pare de trabalhar. Mas a ideia de alívio, o termo alívio, se trata de uma renovação profunda e restauradora. Não é somente eu vou tirar esse fardo de você. É assim, quando você vier a mim, vai acontecer algo tão extraordinário em você, que todo esse peso e cansaço vai parecer que nunca existiu e você vai ser revigorado, renovado. O convite de Jesus é para todos. E isso vai acabar destruindo qualquer hierarquia na igreja. O convite, venham a mim todos. É fundamento do acolhimento da igreja local. Jesus não está dizendo, venham a mim os que já superaram seus problemas. Jesus está chamando o quebrado. E meus irmãos e amigos, isso vai exigir uma certa coragem. Nessa primeira frase, Jesus está chamando não pessoas perfeitas, ou que já resolveram seus problemas. Jesus está olhando para os quebrados e dizendo, venham a mim, porque você vai ser restaurado. Nesse contexto, veja, não existe membros de primeira classe nem de segunda classe. Não existe santos e problemáticos. Todos estão exatamente na mesma condição. Vamos lá. Então, se o primeiro passo é reconhecer a necessidade, uma outra pergunta nasce. Tá bom, Jesus, você está me chamando para um descanso, mas como que eu experimento esse descanso? Como posso não somente experimentar, mas promover esse descanso para outros? E a resposta vai ser através de 2 comandos que vão definir o discipulado de Jesus
e o discipulado da igreja. Primeiro vem uma ordem: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Jesus vai propor uma ideia de submissão a ele e instrução, tá? E aqui nós temos um paradoxo. Aparentemente, uma contradição. Um paradoxo. Jesus está dizendo que você está cansado e está sobrecarregado. Verso 28. Está dizendo para ir a ele porque ele vai dar alívio. Só que nesse alívio, ele diz o seguinte: tome sobre você o meu jugo. O que é jugo? Do que se trata isso? Quando eu digo para você, você está cansado? Estou. Aí eu falo assim, eu vou te dar um descanso. O que você pensa? O que normalmente é comum a ideia do descanso? Passividade. Para tudo, então. Eu vou ficar passivo nesse processo e nessa passividade receberei o descanso. Então, descansar, a ideia comum é fugir do trabalho, é largar o fardo, pedir uma água de coco, uma limonada suíça e esperar que um dos anjos celestes fique ali abanando você, em berço esplêndido. Mas, meus irmãos, paradoxalmente, Jesus está nos convidando a tomar o seu jugo. Para uma audiência exausta, cansada, a oferta, então, de jugo soa contraditório. Jugo era um instrumento de trabalho e de submissão. Acho que vocês estão vendo isso em tela, não é? Pergunto, como pode um instrumento de carga ser veículo para descanso? Da mesma forma que para eles pode ter parecido contraditório, para nós, para a audiência moderna, a palavra jugo também pode soar negativa, não parece? Mas como assim? Jugo me traz uma ideia de peso, me traz uma ideia de escravidão. O uso do termo jugo nos leva a duas imagens diferentes, tá? O termo do verso 29. Duas imagens diferentes. Primeiro, o jugo na cultura judaica. Então, o jugo propriamente dito é o instrumento que vocês estão vendo em tela. Mas eu vou apresentar esse, mas um outro ainda antes. Jugo na cultura judaica. Era um termo, uma imagem central no ensino rabínico. Aqui é uma metáfora, tá? Para os rabis, para a submissão total ao mestre e aos seus ensinamentos. Então, os rabinos, eles falavam, por exemplo, o jugo da Torá, a lei de Deus, o jugo do reino dos céus, o jugo dos mandamentos. Só que na prática, especialmente numa escola farisaica chamada Shammai, esse jugo se torna extremamente opressivo. Vocês acreditam que eles criaram 613 mandamentos da lei escrita e ainda acrescentaram milhares de regras da tradição oral, ou seja, de doutrinas que era passada de geração em geração de forma falada. Percebem então esse fardo pesado? Fardo esse que Jesus, lá no capítulo 23, do verso 4, diz o seguinte sobre eles: atam fardos pesados, difíceis de carregar. Então, todo rabino, ele usava isso. Olha, você está disposto a andar no meu jugo? Ou seja, está disposto a ser submisso a mim e às minhas interpretações da lei de Deus? Quando Jesus diz, tomem sobre vocês o meu jugo, ele está se posicionando então como um mestre, mas com uma diferença. Ele não está dizendo, tome o jugo da Torá. Ele está dizendo, tome o meu jugo. Jesus está se apresentando como a personificação da verdadeira intenção da lei. Qual é a intenção do Antigo Testamento inteiro? Fazer que nós olhemos para Jesus. Eu sou a lei encarnada. Jesus não diz, como os rabinos diziam, tome o jugo da Torá, tome o jugo dos mandamentos, mas tome o meu jugo. Bom, essa é uma ideia. Mas a segunda ideia do jugo, junto ao aprendam de mim, vocês viram na tela aí. O que era o jugo?
era essa trave, ok? Que ela era colocada, então, sobre os ombros dos bois, com o objetivo do trabalho. Só que acontecia muito de que você tinha um boi novo, que não conhecia o trabalho, não sabia como trabalhar. Como se ensina um boi novo ao trabalho lá do arado? Você coloca um boi maduro, experiente no trabalho, a canga sobre os dois, e enquanto o boi maduro, experiente, vai trabalhando, o boi novo não tem para onde correr. Ele vai ter que andar juntinho, no mesmo ritmo, ouvindo os mesmos comandos, e no processo, ele vai aprendendo o trabalho. Sabe como é que a gente chama isso na Bíblia? Discipulado. O convite de Jesus é para um discipulado. Mas é um discipulado que vai trazer alívio, que vai trazer descanso. Aprendam de mim. Ou seja, a ideia é não um descanso inativo, mas um novo modo de operar. Aprendam de mim ou comigo implica em que Jesus está do outro lado do jugo. E nós estamos puxando juntos. É Jesus dizendo: você não está sabendo como se livrar da religião maluca, da religião legalista, morta? Você não sabe como se livrar desse cansaço? Larga essa tralha. Você não sabe como se livrar das expectativas desse mundo. Você não sabe como viver a sua vida longe dos holofotes. Você está cansado de tentar manter o seu sucesso social. Larga essa tralha. Anda do meu lado. E do meu lado, você vai aprender como você deve responder a tudo na vida. E o que a gente precisa aprender, então, para ser uma igreja acolhedora? Jesus destaca duas qualidades do caráter dele. Primeiro, eu sou manso. Ou seja, pode botar o jugo aqui comigo. A palavra jugo, eu não sei se isso ficou claro para vocês. Tem duas aplicações que se completam. A interpretação de Jesus sobre a Bíblia e uma interpretação ativa e prática do trabalho mesmo, ok? E ele está dizendo para você, olha só, pode confiar em mim. Por quê? Porque eu sou manso. A palavra manso, mansidão, é a ideia não de alguém frágil, mas é de uma força que não esmaga. Por exemplo, pense num cavalo de guerra. A palavra grega aqui é praus. Pense num cavalo de guerra. O cavalo de guerra é praus. Ele é poderosíssimo, mas ele é manso com o cavaleiro. Entenderam? É Jesus dizendo, olha só, eu sou manso, eu sou praus. Eu tenho a capacidade de fazer o que eu quiser, mas eu não vou te machucar. E aí, meus irmãos, vem o segundo termo, que talvez um dos mais bonitos aqui. Sou manso e humilde. Ou seja, a palavra humilde aqui, original grego, é algo que se rebaixou. É algo completamente acessível. Jesus está dizendo, olha só, eu sou extremamente poderoso, mas serei bom com você, porque eu sou totalmente acessível. Você não está só nesse mundo. Nós temos então aqui, meus irmãos, um convite à vulnerabilidade. Como acolher, ou para acolher, muitas vezes vamos precisar descer de certos pedestais. Jesus, sendo santo, foi humilde de coração para acolher você e a mim. Como que nós, que somos falhos,
Como que podemos olhar com superioridade para outras pessoas? Isso não faz sentido. Um desafio para você nessa semana. Aprenda de Jesus. Aprender de Jesus significa identificar alguém de fora do seu círculo na igreja e se aproximar com humildade. Veja, não para corrigir a pessoa, mas para servir, como quem está carregando um fardo junto. Talvez você esteja pensando, pastor, isso é difícil. E é. Isso vai exigir intencionalidade. Lidar com gente é um fardo. Pesado. Mas como que nós podemos, então, ter a energia para esse tipo de acolhimento radical? Sem nos esgotarmos? Porque essa era a pergunta do início. Ok. Mas como eu lido com essa situação? Eu entendi que é isso que Jesus fez comigo. E aí nós temos o grande finale, que é o verso 30, tá? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, vamos fazer um diagnóstico aqui antes para explicar esse texto, tá bom? Todos comigo ainda? Sim? Tem ninguém em Nárnia? Não tem ninguém na Europa agora pensando na neve dos Alpes suíços? Todos aqui? Né? Graças a Deus não está aquele calor das últimas semanas. Vamos lá. E meus irmãos, novamente, nós não temos escola bíblica nessa igreja, mas um sermão como esse, o que tem de conteúdo, você tem muito que anotar para estudar em casa depois. Vamos em frente. Um diagnóstico. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes, recusamos nos aprofundar na comunidade. Recusamos acolher pessoas novas porque protegemos o nosso conforto. Muitas vezes. A gente pensa o seguinte, olha, se eu me envolver com tal pessoa, isso vai me demandar tempo. Se eu entrar naquele ministério, isso vai me cansar. Não, eu passo. Aqui nós temos uma ilusão. Nós acreditamos que a autonomia, o que é a autonomia? Não depender de ninguém e não ter ninguém dependente de nós. A gente pensa que a autonomia é um caminho, ou é o caminho para o descanso. A gente tem essa ilusão. Não depender de ninguém e não ter ninguém dependendo de mim é a maneira de eu ter paz, descanso. Mas, meus irmãos, o isolamento, ele, talvez inicialmente não, mas em algum momento ele vai se tornar um jugo pesado. Em algum momento vai ser um fator na sua vida em que você vai simplesmente dizer assim, eu só gostaria que alguém perguntasse se eu estou bem. A defesa que nós temos para isso é uma aparente fortaleza, mas que ainda assim lá no coração havia aquele desejo, eu só queria que alguém perguntasse se eu estou bem. Era só isso. O isolamento, ele é um jugo pesado. Carregar a própria vida sozinho, sem comunidade, sem propósito, vai gerar um tipo de exaustão profunda e silenciosa. Mas Jesus vai responder a esse medo, sabe como? Descrevendo a natureza do relacionamento com Ele. E por extensão, se o relacionamento com Ele é dessa forma, o relacionamento com a igreja é igual. Ele vai dizer, o jugo é suave. Certo? Verso 30, todos aí? Nós temos um trocadilho aqui. Fonético. Um trocadilho. A palavra grega aqui para suave é krestos. Ela não significa apenas suave ou fácil, mas significa útil, bondoso, e talvez a melhor tradução para suave seja
bem ajustado. Ué, por quê? Porque você faz uma conexão com o jugo. Jesus disse que ele tem um jugo, a trave de madeira, ok? E ele está dizendo que o meu jugo é bem ajustado. Um jugo bem ajustado, crestos, era aquele que um carpinteiro habilidoso, ele media cuidadosamente os ombros do boi para que ele não se ferisse e nem esfolasse a pele. Então, era um jugo feito sob medida, personalizado. E aqui está a genialidade da linguística aqui. Por quê? De Jesus. No grego, falando Crestos, soava quase idêntico a Christos. Não é à toa que ele vai usar esse termo. Então você tem que imaginar que a audiência de Jesus ouvindo, meu jugo é Crestos. Christos. Crestos. É suave, é bem ajustado. Jesus ele está dizendo simultaneamente duas coisas aqui. Primeiro, meu jugo é bem ajustado. Ele está dizendo para você, olha só, o que eu tenho para você não é a mesma coisa que eu tenho para ele ou para ela. É milimetricamente bem ajustado para a sua situação. E eu vou trabalhar com você para você abandonar o cansaço e aprender a viver dentro do meu projeto, que é diferente do outro. É para você. Mas ele também está dizendo, meu jugo é Cristo, ou seja, meu jugo não é um código externo de regras e leis que você tem que cumprir aquilo para estar bem com Deus. Mas é Jesus dizendo, o meu jugo, o meu trabalho tem relação comigo mesmo. O jugo, então, que Jesus nos entrega, se trata de uma união vital com Ele. Estar sob o jugo de Jesus é estar ligado a Ele, compartilhando sua vida, recursos, força. Lembra do boi que nós vimos aí na figura? Nós temos o boi experimentado, que ele está emparelhado com o novato, certo? Cristo, para usar aqui o termo, é o experiente. Nós estamos puxando juntos, mas quem é que está realmente carregando todo o peso? É o experiente. Só que a gente não vai ser passivo nessa história, a gente vai com ele. A gente vai aprender como que ele reage. A gente vai aprender como que os comandos são efetuados. Meus irmãos, quando acolhemos alguém diferente de nós mesmos, o nosso propósito, a gente tem que deixar muito claro, não estamos tentando fazer com que ele se encaixe no nosso molde cultural. O que é um molde cultural? É o jugo mal ajustado. É o jugo doloroso. É você que pega um conjunto de regras e leis e diz o seguinte, agora você tem que obedecer à risca tudo isso aqui, senão você não vai para o céu. Mas eu tenho dificuldade, o problema é seu. A proposta de Jesus não é essa. Estamos apresentando essa pessoa, esse diferente, na verdade, a um carpinteiro divino. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai medir sua vida, ele vai medir sua história, suas feridas, seus dons únicos, e ele vai criar um jugo perfeitamente ajustado a você. E andando do seu lado, ele vai puxar todo o peso, enquanto te ensina como você deve viver dentro do reino dele. Isso faz alguma diferença para a sua vida hoje, nessa manhã? Isso muda alguma forma de pensar? E aqui nós temos então um ministério glorioso da igreja. Todo jugo, embora cada jugo seja único, feito sob medida, todos são os mesmos, são o mesmo jugo. Qual é o jugo? Cristo, Jesus. Jesus. Nossa unidade como corpo não vem de uma uniformidade cultural, a gente se veste tudo igual.
sabe? A gente fala exatamente igual. Mas a nossa unidade vem de estarmos todos no mesmo jugo. Cristo. É por isso, meus irmãos, que uma igreja pode ter rico, pode ter pobre, pode ter jovem, pode ter idoso, pode ter conservadores, pode ter progressistas. É possível. Essa história que não existe crente de esquerda, talvez uma das maiores mentiras de Satanás. E eu não sou de esquerda. Mas é possível. E ainda assim ser uma igreja. Uma igreja. Porque o jugo que nos une não é a nossa semelhança. O jugo que nos une é Jesus. Eu não vou entrar aqui, a gente nem tem tempo de polêmica política. É óbvio que dentro da ideologia comunista nós temos muitas práticas pecaminosas. Assim como o liberalismo pleno também tem muitas práticas pecaminosas. Eu não tenho tempo e não é o momento de entrar nesse assunto aqui. Jesus apresenta, então, a física do reino dele. O fardo dele é leve. Ele termina dizendo, meu fardo é leve. Vocês sabem o que é fardo? Já viram? Pense num saco de batata, sei lá, isso me vem na mente. Aquele saco de não sei que material é aquele. Pesado. O sujeito carregando aquilo. Aquilo é um fardo. Então parece uma contradição. O discipulado vai exigir tudo de nós. Tudo. E nesse tudo, vai passar primeiro por carregar uma cruz pesadíssima. Que cada um tome sua cruz e venha após mim. Após mim quer dizer, eu vou na frente. Vocês vêm me seguindo. Lembrando que a cruz é um instrumento de morte, não de cosquinha. Não de felicidade, mas é um instrumento de tortura. O discipulado de Jesus começa com esse convite. Você vai carregar o instrumento que vai matar você, e você, depois de mim, vai ser crucificado na sequência. Vir após mim é isso. Depois da minha morte, na sequência é você. Só que na minha ressurreição você levanta junto. Você não viverá na morte, mas viverá na vida e para a vida. Como que a gente resolve esse paradoxo? Como que esse fardo pode ser leve? Como que pode haver descanso se ainda há jugo? A resposta está em entender aqui dois tipos de peso. O peso da carga, o fardo em si, e o peso para mim. Eu vou explicar. Quando eu tento viver para mim mesmo, quando você tenta viver para você mesmo, até pequenas responsabilidades são esmagadoras. Por quê? Porque você vai ter que sustentar tudo. Tipo assim, tu está falando que vai viver sozinho, tu tem que bancar isso. Até onde você consegue bancar sua sanidade mental sem o uso de álcool, drogas ou maluquices? Para se manter são. Até onde você sustenta esse discurso? Mas quando eu estou unido a Cristo no jugo, Ele carrega o peso decisivo. O jugo não elimina o trabalho, mas transforma quem está fazendo o trabalho. Você acha pesado, então, acolher pessoas difíceis? Seria impossível se você tivesse que mudar essa pessoa com suas próprias forças. E talvez esse tenha sido o seu problema esses anos todos. Você está tentando mudar as pessoas pela sua própria força. Se fôssemos uma igreja pentecostal, eu diria, alguém se identifica com essa frase? Amém! Eu! Bota uma coisa na sua cabeça, você não está tentando salvar ninguém. Quem está fazendo isso é Jesus. Quem está fazendo o trabalho é Jesus. Nosso papel é suportar.
é aguentar. A única coisa que você está fazendo é abrir a porta que Jesus abriu para você um dia. Isso é acolhimento. O verdadeiro descanso, então, de novo, não é inatividade, mas é trabalhar com alguém infinitamente mais forte que vai assumir a parte impossível. Qual é a parte impossível? Mudar meu marido, mudar minha esposa, mudar meu ambiente de trabalho, mudar minha vizinhança. Quem vai fazer isso? É Jesus. No momento em que você abrir para as pessoas a porta que foi aberta para você, em Jesus. Meus irmãos, antes de encerrarmos, há um detalhe no Evangelho de Mateus que a gente não pode ignorar, tá? Um detalhe que vai iluminar tudo o que a gente viu aqui hoje. Eu falei lá na introdução que logo após Jesus oferecer descanso, lembram disso no capítulo 11? A primeira coisa que Mateus narra no capítulo 12 é um conflito sobre descanso. Certo? O que estava acontecendo lá no capítulo 12? Os discípulos estavam colhendo espigas de milho no sábado para comer. Lembram-se disso? Os fariseus acusavam Jesus de violar o dia do sábado, do descanso. Jesus responde com uma declaração ousada. Qual foi? Verso 8 do capítulo 12. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Pergunto, por que Mateus colocou essas histórias lado a lado? Mateus quer que a gente faça essa conexão, irmãos. O descanso que Jesus oferece no verso 28 não é o fim de um trabalho. Jesus não é o Senhor de um dia de 24 horas. Ele é o próprio sábado. Ou, para usar o termo hebraico, o Shabat. E o que é o Shabat? Descanso pleno. O sábado do Antigo Testamento sempre apontou para uma realidade maior. Um descanso permanente e restaurador. E Jesus aqui está declarando, aquela realidade que o sábado sempre apontou, chegou. Está aqui presente. Está acessível. Jesus não está esperando que você seja elevado a tal nível de perfeição para que suba, mas Ele próprio desce, se fazendo presente e se oferecendo pessoalmente. É por isso que o jugo de Jesus não contradiz o descanso, porque Jesus é o contexto do descanso. Tem um jugo, sim, mas você está trabalhando em Cristo, unido a Ele, portanto, descansando da tirania de sustentar tudo sozinho. Então veja, quando você acolhe aquele irmão difícil, pense aí no irmão difícil. 2 segundos enquanto eu bebo água. Pensaram, né? Sempre tem. Aquela irmã difícil. Pense naquele vizinho, né? Necessariamente, não precisa ser necessariamente um cristão, mas alguém que precisa ter a porta do acolhimento aberta. Quando você acolhe essa pessoa, quando serve aquela família sobrecarregada, quando abre sua vida para alguém diferente de você, você não está apenas cumprindo uma obrigação. Você não está só executando um programa de hospitalidade. Sabe o que você está fazendo? Quando você acolhe o difícil, quando você alivia a carga. Deixa eu dar um exemplo aqui. Hoje teremos batismos. Tivemos batismos no final do ano. Quem já foi mãe aqui, sabe o quanto é difícil os primeiros dias, não é? Com a criança em casa. Quando você realmente tem isso em mente e decide dar um telefonema e dizer, olha, amanhã eu vou aí limpar sua cozinha, sei lá, aliviar a carga. Aliviar a carga.
você está sendo o sábado de Cristo para alguém, o descanso de Jesus. Você está oferecendo para essas pessoas um lugar onde elas podem parar de lutar. Isso é ser acolhedor. É ser alguém que promove uma mensagem para os cansados e sobrecarregados. Qual é a mensagem? Você pode parar de lutar. Você pode parar de fingir. Não faz diferença para mim se você tem vícios. Não faz diferença para mim o quanto você errou. Não faz diferença para mim o seu endividamento. Você pode parar de carregar sozinho tudo isso, porque tem um lugar onde você pode descansar. Mas como você vai conseguir fazer isso com as pessoas? Como que você vai não se esgotar? Porque você mesmo está descansando naquele que trabalha. Qual era a ideia principal do texto, do sermão? Você não vai conseguir acolher e levar descanso a outros se você não estiver descansando em Jesus. Se o seu padrão religioso é o padrão que determina se uma pessoa é aceitável ou não para você, esse não é o padrão de Jesus. E você está cansado por isso. Conclusão. Meus irmãos, e inclusive eu estava com muita dúvida de qual texto que eu ia pregar hoje. Se seria Mateus 11 ou Romanos 15, 7. Porque Paulo vai resumir tudo em Romanos 15, 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Observem a lógica disso tudo aqui, tá? Não é acolham porque são boas pessoas, é acolham ou acolham porque isso é politicamente correto, mas é acolha como Cristo te acolheu. O fundamento do nosso acolhimento é sermos acolhidos primeiro, para a glória de Deus. Uma igreja acolhe radicalmente quando o rico senta com o pobre, quando o brasileiro abraça o venezuelano, quando o conservador conversa com o progressista. O mundo para e pergunta: como que isso é possível? Porque, irmãos, essas maluquices que eu acabei de pregar, tudo que eu falei aqui, para o mundo, é maluquice. A gente já falou aqui várias vezes, né? Igreja é um negócio tão louco que só dá certo na cabeça de Deus. Se fosse invenção humana, já tinha rachado há muito tempo. Há muito tempo. Nossa hospitalidade não existe para a nossa glória, mas para mostrar a glória daquele que incluiu os que não eram aceitáveis. Você não era aceitável, como eu também não era aceitável a Deus. Então nós vimos hoje que o coração do cristianismo não é um sistema de regras, mas uma pessoa. Vimos que todos nós, do pastor, as lideranças, a igreja como um todo, o visitante que entrou aqui nessa manhã, todos nós somos nivelados pela mesma necessidade, a graça. Ouvimos sobre o fardo leve de Jesus, mas não se engane, leve não significa sem custo. Acolher como fomos acolhidos exige então morte do nosso egoísmo. Por exemplo, irmãos, muitos de nós podem dizer assim: olha, mas eu não sou muito sociável. Já ouviu isso? Ou você já usou essa desculpa? Não, eu não sou muito sociável. Esse não é meu dom. Meus irmãos, a hospitalidade cristã não é uma questão de personalidade extrovertida. É uma questão de obediência ao Evangelho. Se você encontrou descanso em Cristo, sendo você um pecador pesado e cansativo, você perdeu o direito de selecionar quem você vai acolher. Você não tem esse direito. Você perdeu esse direito.
Desafio prático. Uma prática aqui para a semana. Um desafio do descanso visível, tá? E de novo, irmãos, eu sei que foram muitas informações aqui hoje. Para aqueles que nos visitam, não estão acostumados com sermões positivos de 1 hora e 10, né? Que o Senhor lhes traga descanso. Foram muitas informações, eu sei disso. Contexto histórico, termos gregos, paradoxos teológicos. Mas aqui está uma verdade. Transformação real não vem de conhecimento, vem de obediência. Jesus não nos deu vários jugos. Ele deu um, não foi? Então eu vou propor uma prática. Normalmente eu tenho 15, para quem nos visita. Hoje eu vou propor uma, com alguns desdobramentos, mas é uma. Uma prática esta semana que vai integrar tudo que a gente ouviu, tá? O desafio é você ser o descanso visível de Jesus. Porque você vai se tornar um lugar de descanso para alguém. Como que isso vai funcionar? 3 passos, mas é uma proposta só. Primeiro, sonde o seu coração. Antes de qualquer ação mesmo externa, vá à presença de Deus e ore, veja, brutalmente honesto. De forma brutalmente honesta. Seja honesto. Como assim, pastor? Ore a Deus, Senhor, quem eu evito na igreja? Quem eu tenho evitado? Quem eu julgo silenciosamente? Qual é o meu filtro de afinidade? Qual é o meu clube social? Ou então, Senhor, quem é tão diferente de mim que chega a me incomodar? Pode ser alguém de outra classe social, de outra geração. Graças a Deus, esses problemas geracionais nós conseguimos resolver aqui nessa igreja, né? Já dei esse exemplo aqui, vou dar mais uma vez, de um jovem senhor que nos visita e me parou e disse, olha, essa igreja aqui é muito legal. Ele com seus 70 e pouco. Essa igreja aqui é muito legal. Falei, por quê? Porque aqui os jovens falam com a gente. Aqui os jovens vêm procurar a gente. Pode ser alguém com uma postura política que te incomoda. Pode ser alguém que luta com pecado e que te assusta. Sabe? Não, aquele... Não vou chegar perto, não. Porque a luta daquele irmão, aquilo me assusta, aquilo me incomoda profundamente. Deixa ele curar. Depois que ele curar, eu chamo para comer uma pizza. Pode ser alguém que é intenso demais, gente intensa. O famoso ir. Só os internos sabem do que estamos falando. É o intenso. Fala. Irmão, fala pelos cotovelos. Não deixa nem você falar. Gente muito intensa, muito atirada. Será que é esse que você está evitando? Mas pode ser também alguém extremamente retraído, a ponto de você olhar e dizer, não, é antipático. É antipática. Vai lá. Chega a não dar um sorriso. Tu diz bom dia, a pessoa finge que não te viu. Às vezes não te viu mesmo. Pode ser alguém muito estranho. Não, para mim é muito estranho, eu prefiro distância. Você tem que identificar essa pessoa. Às vezes você não sabe nem o nome dessa pessoa, você tem que descobrir essa pessoa. Segundo passo, então o primeiro passo, sonde seu coração em oração. Segundo passo, é um passo de ação. Sabe qual é o passo de ação? Eu chamei de
atravesse a sala. Durante essa semana, e meus irmãos, não é para deixar para domingo que vem, tá? Durante a semana, convide intencionalmente essa pessoa para um café, um almoço, uma caminhada, e trate isso como prioridade espiritual, não como assim me sobrar tempo, não, é prioridade. Você está praticando o ritmo de Jesus. Irmãos, qual é o ritmo de Jesus? É parar para a mulher samaritana, é tocar no leproso, é jantar com Zaqueu. Esse é o ritmo de Jesus. Se você está no mesmo jugo que ele, você tem que pegar a passada dele, a caminhada dele, o time dele. Qual é o time dele? É estar atento. Ele não está nesse mundo a passeio, ele está nesse mundo numa missão, atento, alcançado e sobrecarregado. Aqui, temos uma regra interessante que é dada no livro, para os domingos, tá? Uma pessoa sozinha, guarde isso, uma pessoa sozinha na igreja é uma emergência. Vou fazer uma lavagem cerebral na cabeça de vocês hoje. Guarda isso na tua cabeça. Na igreja, uma pessoa sozinha é uma emergência. Então, tu está ali, teu grupo de amigos. De repente, você bate o olho... Tem uma pessoa sozinha. Tem que dar um tilintar na tua cabeça. Tá aquela coisa vermelha, o giroscópio. Emergência. É uma emergência. Se você ver alguém isolado, tomando café, sentado sozinho, seus sensores de emergência disparam. Você vai ter que sacrificar a conversa com seu amigo. Ele pode esperar. Ele pode esperar. Se aproxime da pessoa. E você não precisa ser eloquente. Sabe? É só ser gentil. Oi, eu não te conheço. Qual é o seu nome? Percebe que isso é simples? Hoje temos pessoas nos visitando, ou seja, ótima oportunidade para o senso de emergência da igreja pulular. Terceiro, abra a porta da sua vida bagunçada. Eu ia fazer uma referência de galeria de arte e ateliê, mas a gente nem tem tempo para isso. A galeria de arte é onde você coloca a sua vida bonitinha para ser exposta. Mas o ateliê, onde foi formado o quadro, é bagunçado. É bagunçado. Quando estiver com essa pessoa, não mostre apenas a galeria de arte, ou seja, suas conquistas espirituais, seu ministério bem-sucedido, mas compartilhe luta real, luta honesta, compartilhe o seu próprio cansaço. Você pode até dizer, por exemplo, nesse sermão sobre acolhimento, Deus me cutucou para o fato de que eu tento evitar pessoas como você. Honestamente, este sermão de domingo me apertou a alma e me fez perceber que eu tento evitar pessoas como você. Por quê? Seja específico. Porque tua barba é esquisita. Porque tu é careca. Ou o cabelo é desgrenhado. Porque tua roupa é estranha. Eu evito pessoas como você por causa disso. Eu quero te pedir perdão por isso e te conhecer de verdade. Você consegue pensar como seria uma igreja se de fato praticasse isto que eu estou falando? Por que isso vai funcionar, irmãos? E eu termino aqui. Primeiro, porque você reconhece que você é um dos cansados. Você precisa de descanso. Segundo, porque você pratica o jugo de Jesus, um ritmo de mansidão e de humildade. Terceiro, você remove o fardo dos ombros do outro a mostrar que você também é imperfeito. Qual o resultado disso? Você, pessoalmente, se torna um sábado visível, um descanso visível. Você, pessoalmente, se torna um lugar onde alguém pode descansar, de fingir, de performar e de carregar sozinho a própria vida. Amém?